declaro aberta mais uma sessão dessa primeira comissão de direito, comissão disciplinar da Câmara de Direito Esportivo, de São Paulo. Cumprimento os colegas auditores aqui presentes, Paulo e João, sempre aqui prestativos e prontos a ajudar para a nossa secretaria, a doutora Carolina, pela Procuradoria, e o doutor Bernardo, representante do Sinibol. Cumprimento os advogados presentes, os atletas, todos aqueles que nos acompanham também. Tem dois processos. Um foi adiado, que é o número 56 de pauta. Aliás, no processo 56, que é o 4 da pauta. Eles 4 da pauta, que é o 56 adiado. E o processo, o terceiro processo da pauta, que é o 55, também foi retirado de pauta, firmado da Procuradoria. Então, 55, 56, terceiro e quarto, respectivamente, retirado de pauta. O processo 57 tem uma preferência, que é o quinto da pauta, e começamos com ele, então, relatoria do doutor Ricardo Stella, doutora Mariana, né, que vai fazer a apresentação. Doutora Mariana, eu vou passar o relator, então, para que faça o comunicado, a gente avalia as provas eventualmente possam ser produzidas, e aí a gente passa a manifestação da Procuradoria da senhora depois. Então, o relator está com a palavra, o doutor Ricardo Stella. Obrigado, senhor presidente, nossos colegas, da Procuradoria, doutora Paula, doutor Bernardo, doutora Mariana, atletas. Trata-se aqui, então, Paulista 3, São Bernardo, Campeonato Esportivo Brasil, dia 2 de 2025, a quinta rodada. Outra Procuradoria apresenta denúncia face Yuri Edmundo da Silva Pinheiro, artigo 654 do CBJD. Segundo o relato do árbitro, por disputar as costas do seu adversário, número 4, o senhor Rayan Fernando da Silva Correia, que se encontrava no chão com o jogo paralisado. Também apresenta a denúncia contra João Pedro Souza Calheira, também agora para o artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º, do CBJD. Após ser advertido com cartão amarelo, o mesmo gesticula e em seguida profere as seguintes palavras, abre aspas, vai tomar no cu, apita essa porra direito. Fecha aspas. Temos vídeo? Temos. João, se puder dividir também. Já pode voltar, porque... Relator, tem mais alguma coisa? Ninguém satisfeito. Demais colegas. Passo então agora a Procuradoria da sua manifestação. Essa vai ter divulgada. Da maneira na apresentação pelo doutor, é isso? Isso, foi na presença. A doutora, eles vão repor? Sim. Vamos ouvir antes da manifestação da Procuradoria. Quem vem primeiro? Você aí, mãe. O Yuri já deixou o documento com o João? Ainda não. Deixa o documento com o João, então vai ficar ligado. Aí eu vou pedir para ela pode. Opa, obrigado. A jogada dele não deu essa ligação. São mais diferentes. Bem relacionado. Ela falando Bem, senhor Yuri, eu vou passar a palavra para o relator, vai iniciar a transcrição do senhor, depois eu vou passando de mais diferentes estados, para o doutor Ricardo Stella, com a palavra para a descrição da prova. obrigado por ser aqui para quem estiver aqui dizendo o processo. Senhor, o que você pode dizer sobre esse lance? O que ocorreu naquele momento?
Desde o primeiro tempo, né? Começaram a gente de maneira a seguir. Eles estavam fazendo muito cedo. Né? Falta era Andres e tal. E ficava o jogo. Né? E percorrer que nós já tínhamos uma derrota. Né? E no final, ali, eu acho que não foi uma falta para ele ficar no chão. Eu acho que ele queria mais retardar o jogo. Né? Eles estavam ganhando de 1-0. Então, eu fui até ele, né? Eu chamei ele para levantar, para continuar o jogo. O time estava muita pressão em cima dele, com a chance de empatar, né, o jogo. Né? E ele não quis. No meu ver, eu não vi, né, a falta para ele fazer essa cera. Né? Acho que no meu ver ele queria ficar lá no final do jogo também. Né? Fui tentar levantar ele e acabei de questão. Teve contato da sua perna com o atleta que está no chão? Sim, eu acabei gostando dele, mas eu não sei. Claramente, eu não fiz o movimento de chute. Apenas, tipo, postei nele e, pô, eu levante para continuar o jogo. Tanto até por esse estado depois do início. Até porque eu falei, pô, até pedi desculpa para ele, né, eu tenho postado nele, mas eu falei para ele, mano, eu queria jogo. Eu queria, assim, acho que estava muito em cima, queria empatar o jogo, né? Então, meio que eu acabei gostando dele na hora. Sem mais. Obrigado, mais algum colega doutor? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Doutor Pedro, por favor. Obrigado, senhor. Só uma dúvida, senhor, que percebeu que houve um contato, independentemente de intenção com nada, mas pelo vídeo aqui, consta que o senhor foi, enfim, chamar, levantar o atleta atingido, e tem um determinado momento que um outro atleta da equipe puxa, que é justamente, talvez tenha sido o momento que o senhor tenha tido contato da perna com o corpo do outro atleta, mas o atleta que estava no chão, ele também faz um movimento de braço, não sei se para virar. O que o senhor tem para dizer? Se ele tentou te atingir com o braço, alguma coisa assim, antes ou depois do seu toque da perna, como que foi isso? Nem vi, eu fui ver agora, né? No momento eu me reparei, porque eu, sei lá, o cara me puxou, então eu não cheguei a nem ver. Né? Cheguei a ver essa reação dele. Depois que eu vi no vídeo, até eu pensei que saiu lá, cheguei a sentir. Acho que ele nem chegou nessa situação. Perfeito, muito obrigado. Satisfeito, gente. Obrigado, doutor Breno, doutora Carolina. Doutor advogado. Eu tenho umas perguntas. Você costuma levar uns cartões da onde para o Brasil? Não, eu não sou jogador de cinco, eu jogo de lateral direito, porque é uma marcação. Tanto que eu tenho 5 jogos de também não dá para eu sou de fazer aqui para cá. Joguei a 3 também no ano passado, joguei com dentes, e com jogos eu tomei apenas 4 de amarelo. Não sou fazer nada, não sou nada. E nesse, você teve intenção de machucar o adversário, lesionar o adversário? Não, de maneira alguma. Tanto que eu até conversei, né? Conversei com o capitão, fiz até que desculpa para ele, foi muito corrido. Sei que ali do outro lado tem um pai de família ali, que está levando suspeito para ser tratado como ele comentou. E tem essa de machucar o companheiro de trabalho. Não fala de mensagem, mas se companheiro de trabalho, portanto, como eu vou estar aqui, É isso. Doutora, nós agradecemos a sua disposição aqui no ponto. O senhor pode voltar lá na plateia. E nós vamos ouvir agora o senhor João Pedro, é isso? Obrigado. Professor João Pedro, primeiramente, obrigado por comparecer aqui. Eu vou fazer a mesma dinâmica, tá? Quem vai falando do senhor é o relator do caso, o doutor Ricardo Sérgio. Obrigado por comparecer aqui. Primeira pergunta, nós não temos um vídeo, né? Inclusive, olha lá, você fala com. Você chegou a falar essas palavras? Não, eu reclamei com ele sim, mas não xinguei.
Você se recorda que você falou para ele? Ele jogou amarelo antes e depois o vermelho. E o amarelo não era para ser para mim, que eu já tinha falado comigo que para de falar. No momento eu parei de falar, o outro companheiro falou e ele veio e deu amarelo. Isso dá para mim para ele. Apenas esse jogo que a gente vai jogar, a gente estava com uma coisa do lado. E foi isso. No momento eu xinguei ele, não falei essas palavras que ele colocou assim. O amarelo, então, não era para você? Não era para mim. Eu não tinha falado nada. Ele confundiu o atleta? É porque ele estava do meu lado. E, tipo, eu tava falando dele que eu estudei, começou a dar muito sobre o jogo. E eu tava falando que ele tava jogando, tinha que conversar com ele jogando bastante. Eu tava falando a maioria do tempo, ele pediu para eu parar de falar e eu parei. Satisfeito, presidente. Obrigado, mais algum auditor, tem algo questionar? Doutora Carmelita, da Procuradoria. Doutora Mariana, pela defesa. Obrigado, então. Se o grupo do senhor está pensado também, pode retornar acompanhar a nossa sessão. Concluída a prova, então, eu passo agora a segunda da Procuradoria e na sequência da defesa. Tá bom? Procurador, está com a palavra, doutora Carmelita. Obrigada, presidente. Obrigada aos atletas e presentes, a nova doutora. A Procuradoria segue no termo dos seus denúncias. Obrigado. Passo a palavra agora para a defesa, para a doutora Mariana. Primeiramente, boa tarde a todos. É uma prazer com vocês aqui na tarde de hoje. Antes de começar a defender praticamente de cada um dos atletas, é importante mencionar dois pontos, né, que vai ser importante dentro de dois. O primeiro, os dois cartões foram aplicados, o primeiro foram aplicados no segundo tempo, só que no acréscimo no segundo tempo, uma partida que o Esportivo estava perdendo. Então, não vem falando pelo Rio, eles só queriam jogar, eles queriam empatar, eles queriam virar o jogo. E desde o começo foi duplo, cara, se você vê no Sula, foi duplo, então, jogo com muita falta. Então, desde o começo do jogo, eles tiveram dificuldade em conseguir. E naquele momento, que poderiam virar. Sempre por isso que nesse jogo, é o cartão primeiro e primeiro. Segundo ponto, que eles são primários, que está a questão de vir aqui, de enviar os senhores para poder esclarecer melhor o termo do que foi relatado no assunto. Em relação ao Yuri, que foi denunciado no artigo 4 da eleição, o próprio lance demonstra aí que não houve chute, não houve pontapé, não houve agressão, e sequer houve igual onde se machucava, como ele mesmo disse. Né? A defesa recebe a solução dele, caso o senhor tenha condições de classificação para artigo 0, parágrafo 2, aplicando somente a advertência. Já em relação ao João Pedro, também não há muito o que falar, porque ele mesmo veio aqui e assumiu, admitiu que ele de fato reclamando desse combate. Foi em razão do segundo amarelo, a discussão dele, não era para ser para ele o primeiro amarelo, de fato reclamou no começo do jogo, mas realmente não foi ele. E por isso, ele sim reclamou da questão do árbitro, mas não acabou na primeira palavra de Sula, também falou na primeira palavra de parte, falando do árbitro. Justamente por isso, ele refere também a discussão dele, e caso não entenda, a aplicação somente da advertência no parágrafo primeiro, do mesmo artigo que ele foi denunciado, que eu acho que vai ser. Essa é a defesa. Obrigado, doutora. Senhor, pela palavra do seu voto. Obrigado, senhor presidente. Parabenizando a Procuradoria pela denúncia, a defesa, pela combativa defesa. Eu começo pelo senhor Yuri. De fato, o lance ele não demonstra uma violência, mas há a prática do ato hostil. Isso fica, no meu ponto de vista, fica muito claro. Eu aplico aqui, então, desqualifico o 254, no 250, e aplico uma partida tendo em vista a primariedade do senhor Yuri. Já o senhor João Pedro, por mais grato que tenha vindo para cá para se explicar, mas eu não tenho como tirar a presunção de veracidade da súmula no relato do árbitro. Então, eu mantenho a sanção de um jogo de penalidade pelo artigo 258. É meu voto. Muito obrigado. Para todo o documento, então, em relação ao senhor Yuri, a classificação do 254 está 250 com uma batida de suspensão. Em relação ao senhor João Pedro, a manutenção do 258 também com uma partida de suspensão. Como vota o doutor Wesley? Obrigado, senhor presidente. Agradeço a Procuradoria pela sua movimentação, agradeço pela prática também. Com relação ao senhor Yuri, eu vou acompanhar a pensar, a gente vai fazer uma acompanhar integralmente, siga o aprendizado e esse ato que eu cometi não todo o tempo. Então, se você dá uma pressa, prejudicou ainda mais o seu time, né?
não é função exclusiva da arbitragem, acelerar o jogo e dar os descontos devidos. Com relação ao senhor João Pedro, eu ouso divergir aqui do relator, eu vou condená-lo nos termos da artigo 258, até não conseguir afastar a presunção de veracidade da sua. No entanto, diante da primaridade do atleta, eu aplico a pena de advertência. Senhor presidente. Muito obrigado, Dr. Wesley. Então, o relator Dr. Wesley abre divergência parcial em relação ao atleta João Pedro, propondo apenas uma sanção de advertência. Então, voto do Dr. Ricardo Comigo. Senhor presidente, a defensora, os atletas aqui presentes, parabenizo pela sua defesa breve e eficaz, né? Acredito sim, como o relator doutor Ricardo, e não houve agressão. E aproveito a sua presença aqui para dizer que é muito importante, né, que você tenha vindo e demonstrado o seu arrependimento, porque sequer você precisava colocar a reposição da bola, a bola perto do atleta que estava caindo. Se você queria velocidade, você podia só botar no chão e tentar fazer né, com que o jogo continuasse, mas o senhor demonstra arrependimento e o senhor efetivamente não agrediu o atleta. Portanto, eu acompanho o foco, o relator nesse sentido, e em relação à segunda atleta denunciada, eu vou acompanhar o voto divergente, por conta da sua primariedade, eu também acredito na conversão em advertência. Eu vou no voto. Obrigado, concordo, Dr. Breno. Senhor presidente, agradeço por falar, para fundamentar todos os presentes aqui, em especial o doutor-lei, a doutora Maria das Meninas, da defesa das classes apresentadas, agradecer a presença dos atletas e, principalmente, também, não menos importante, o voto de último, a secretaria, que nos socorre em todos os momentos de angústia aqui, principalmente. Pois bem, senhor presidente, eu peço ver aqui, e me parece que a solução adotada em relação ao senhor Yuri Edmundo foi a mais correta em cumprimento do relator presidente de voto. E gostaria de fazer um registro aqui, de fato, endossando as palavras do doutor Ricardo Stella, doutor Wesley e doutor Ricardo Tucunduva, que houve ali, talvez, um ato algo hostil, conforme capturado pelo 250, mas apenas para elucidar, até aqueles que nos acompanham depois nas gravações da sessão, mas para o próprio atleta, a gravidade que no fato desse pode incorrer, porque a própria sanção mínima do 254 é uma sanção de 4 partidas. E conforme bem pontuado pelo doutor Wesley, às vezes uma questão ali no calor do momento, os nervos aflorados, isso pode comprometer não apenas o próprio histórico do atleta perante a federação e perante o clube, como o próprio clube, que nesse caso aconteceu no primeiro tempo. Então, passado isso, eu acompanho integralmente em relação ao atleta denunciado, senhor Yuri, mas em relação ao senhor João Pedro, eu peço bem nessa divergência, senhor presidente, para acompanhar a relatoria e não aplicar a divergência do senhor João Pedro, mas aplicar a sanção de uma partida. E eu explico por quê. Porque nesse caso, senhor presidente, enquanto o atleta tenha vindo aqui e provavelmente agradecemos isso, porque é importante trazer esses elementos de convicção no julgamento, não houve prova que pudesse infirmar a presunção de veracidade relativa da súmula. E aqui tem uma circunstância que me parece um tanto quanto peculiar. Enquanto na súmula consta a expulsão que não tenha sido por cartão, segundo cartão amarelo, me parece aqui, pelo menos na análise sistemática da súmula da partida, que houve uma exaltação dos ânimos ali. Porque o senhor João Pedro constou aqui da súmula que, no 1 minuto do segundo tempo, ele tomou um cartão amarelo por reclamar de forma assintosa da decisão da arbitragem. E, na sequência, tomou a expulsão após ser advertido anteriormente com o cartão amarelo, gesticulando para a das palavras que aqui não vou repetir. Então, me parece que foi uma conduta que acabou escalando, vamos dizer assim. Então, considerando essas peculiaridades deste caso concreto, especificamente, e essas circunstâncias, eu peço bem a divergência para acompanhar o relator aplicando a sanção de suspensão de uma partida. Com voto. Obrigado, doutor Breno. Então, em relação ao senhor Yuri, também tem o relator pela solução adotada, como já aqui externados, também eu acompanho. Pela unidade que é convertida, então, 254A para 250 e aplicada a cerca de uma partida de suspensão. Em relação ao senhor São Pedro, o relator também ao colega Wesley pela divergência, mas minha posição é sabida. No tribunal, atleta profissional, sem benefício número 2,
seja produzido no amarelo ou sem justificativa, e a posição é por uma partida de suspensão também. Então, eu peço ele a divergência, mas acompanha a relatoria, e por maioria de votos, então, fica por infração 258 aplicada uma partida de suspensão ao atleta João Pedro. Obrigado. Obrigada, gente. Boa tarde. Ou não havendo mais preferências, passo então ao item de falta, processo 53 de 2025, relatoria do Dr. Wesley. Quem está com a palavra para o relatório? Após o resumo da defesa escrita que tem os dados. Obrigado, presidente. Aproveitar e complementar esse evento para mais coisas, a secretaria, os defensores do bloco, o Bernardo e a nossa secretaria. Processo número 53 de 2025, jogo de Botafogo, Esporte de Vera Santa, realizado no dia 29 de janeiro de 2025. A Procuradoria apresentou denúncia em favor de ambas as agremiações pelo curso do artigo 206 da Lei de Justiça Esportiva, pois, segundo o relato da sua, ambas equipes deram causa ao atraso de 2 minutos para o início da partida. Na esteira da denúncia, apresentamos também os fatores do senhor Paulo Roberto Gonçalves, em curso do artigo 258 do CAPT, CBJD. O senhor Paulo Roberto é do Lula, da Organização Botafogo, pois, conforme escrito, em suma, e também no relatório da partida, o senhor Paulo Roberto foi expulso por desrespeitar o procedimento de reposição de bola no 22, ao tentar acelerar a reposição de bola por 2 vezes. Na primeira vez, o denunciado ficou a bola que estava no plano da máquina do mandante, e na segunda vez, o denunciado retirou a bola do plano com as mãos e a entregou ao atleta também do mandante. Como bem colocado pelo nosso presidente, a defesa explica seu relatório, simplesmente. Aqui é a primaridade do banco. Obrigado, Dr. Wesley. Passo agora a comunicação da Procuradoria. Obrigada, presidente. Obrigado, Dr. Wesley. A Procuradoria segue os termos das denúncias. A todas as eleições, que não tem alguma que o Dr. Bernardo vai fazer? Tem que Botafogo e Nova Santa. Em relação a só os atrasos ou o atleta também? Bola dele do atraso, atleta. Então, todas as eleições, né? Nossa, também. Tá, então, o Dr. Bernardo não participa dessa. O Dr. Wesley que acompanha também, que eu no seu tempo. A Organização Botafogo apresentou a defesa, afirmando que, em relação ao atraso, ele se deu em virtude que o real motivo do atraso que estava assumindo foi a recuperação de um dos atletas da equipe visitante. O lateral esquerdo, ele se movimentaram temerária no primeiro tempo de jogo. Então, pelos fortes dores que ele havia sofrido durante essa entrada, não houve condição de retorno com o prazo já estabelecido. E com relação ao Danilo, o senhor Paulo Roberto Gonçalves, ele informa que ele tem mais de 70 anos e faz a função por amor ao público da cidade e jamais foi denunciado perante esse tribunal. Governando, claro, pela absolução de ambos. Com relação à equipe do Água Santa, a defesa apenas informa que não há nada que possa desqualificar o conteúdo da súmula, combinando pela por se tratar de uma infração irrelevante, ele combina pela insignificância, requer a absolução da agremiação também. Esse é o resumo da defesa, presidente. Obrigado, Dr. Wesley. Pode passar também. Nós temos votos. Com relação às agremiações, vamos certificar os autos, identifico que há incidência do dia específico de ambas as agremiações. E, ainda que não tenhamos discutido aqui nossas posições referentes a qual solução adotar, enquanto pendente nossa formalização de posição, eu vou manter o entendimento do justo da doutora Giovanni. E, nesse caso, vou condenar ambas as equipes pelo atraso de 2 minutos, pelo curso do artigo 206, apenas de R$ 900 por minuto, totalizando R$ 1.800 de condenação.
Com relação ao grupo do Sr. Paulo Roberto Gonçalves, já discutiu aqui algumas vezes com relação à função do Gandula, que sempre no clube, também sempre vai depender da avaliação do possível. Eu tive a oportunidade de encontrar o diretor da fundação, o senhor Dr. Fabrício Souto, ex-árbitro de futebol, e indaguei ele a respeito da orientação referente ao futebol. A orientação passada pela arbitragem é: o Gandula tem que colocar a bola no cone para a reposição ser rápida. A única exceção, ele não coloca a bola no cone, no momento da reposição de bola, a bola sai de novo na área dele, ele tem autorização para ele pegar a bola do atleta. Não me parece o caso dos autos, até porque ele foi orientado pela arbitragem, conforme consta até no regulamento específico do Campeonato Paulista da Série A, que o árbitro deu orientação para ele, ele descumpriu e, evidentemente, apenas em favor da equipe a qual ele entende que conflito, seja de paixão, seja de. A lei de Dura é um senhor, né? Tem 70 anos, faz por amor a tudo. Então, por esse motivo, eu condeno o senhor Paulo Roberto, o recurso do artigo 258, contando, levando circunstâncias, a gravidade, a idade e as orientações, principalmente por ser primário, eu estou operando da frequência com o nosso presidente. Obrigado, Dr. Wesley. Então, o relator propõe, em relação ao acordo das equipes, com orientação no 206, R$ 1.800 a cada uma delas, já considerando as circunstâncias de reincidência e a tabela do Paulista Profissional. Também propõe a sanção de advertência ao Gandula, Sr. Paulo Roberto. Como vota o Dr. Ricardo Gandula? Com palavras, senhor presidente. Como vota o Dr. Castela? Parabenizando pelo voto, acompanho o relator. Como vota o Dr. Breno? Presidente, só tive uma dúvida. São 2 minutos que foi considerada a resistência pelo 1.800, é isso? Por aqui. Porque sendo 2 minutos cada minuto por R$ 900, seria 1.800, e aí com a resistência estaria 600 ou não? Perfeito, perfeito. Pode ser para a comissão. Então, São 3.600. Então, 1.800 pela metade, mais a transparência, 3.600. Você já proferiu seu voto de acordo, né? Obrigado. não, perfeito, presidente. Na verdade, só isso que eu comecei a fazer as anotações aqui, eu mesmo acabei me atrapalhando. Então, irretocável, senhor presidente, eu cumprimento o relator do meu de voto e eu não posso deixar de fazer um registro. Que, diligentemente, isso socorreu até de elementos extra-autos aqui, diante do conhecimento técnico e experiência inegável dos árbitros no presente caso, e entendo como muito bem adequada a solução posta no caso. Então, eu acompanho integralmente o relator. Obrigado, doutor Breno. Também acompanho o relator integralmente, também pela sua forma de analisar, principalmente a questão do Gandula, que você falou que esses elementos são verdadeira aula a respeito da reposição de bola, elementos muito importantes para a nossa competição em relação aos presentes casos, né? Então, fica, por unanimidade, aplicada uma sanção de R$ 3.600 da agressão do Botafogo, por infração 206, R$ 3.600 ao lado da Santa, também por infração 206, e uma pena de advertência sobre Paulo Roberto Gandula, por infração 258. Passo agora ao segundo processo de pauta, processo 54 de 2025, relatoria do Dr. Ricardo Gandula, está com a palavra. Obrigado, presidente. Partida realizada pelo Paulista Profissional A1, equipe do Noroeste contra a equipe do Inter de Limeira. Partida realizada no dia 29 de janeiro de 2025. Essa da denúncia e a agremiação do Noroeste teria deixado de apresentar sua equipe em campo até a hora marcada por ele no início da partida, causando o atraso de 1 minuto na partida e, portanto, denunciada no artigo 206 e, pelo mesmo motivo, também denunciada no artigo 191, inciso 3 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva. Consta ainda da denúncia que o Gandula, o senhor Glauco Toledo Belo, foi expulso porque realizou gestos obscenos em direção à torcida visitante. Portanto, denunciado como impulso no artigo 258-A do Código Brasileiro de Justiça Esportiva. Gandula não tem antecedentes, a agremiação tem antecedentes
tem antecedentes, inclusive, específico, e a defesa escrita. Esse relatório. Obrigado, doutora Camilita, pela manifestação. Obrigada, presidente. A procuradoria segue nos termos argumentos. Obrigado. Só para eu entender, as escritas são todas liberadas para fazer alguma defesa. Todos. Então, por favor, muito obrigado. Nunca pode fazer o mesmo. Obrigado. Brevemente, a defesa escrita em relação ao Esporte Clube Noroeste diz que o atraso não há justa causa e pede, portanto, o arquivamento da denúncia, subsidiariamente a conversão da pena em advertência com base no princípio da proporcionalidade. Já em relação ao Gandula, Sr. Glauco Toledo Belo, a defesa pede a absolvição diante da ausência de provas e subsidiariamente a conversão da pena em advertência, considerando o baixo impacto da conduta. É esse o relatório, senhor presidente. É essa a defesa. Muito obrigado. Você pode seguir com o voto também. Bom, em relação à agremiação, meu voto é pela condenação, porém, apenas em um artigo, tendo em vista que é uma única conduta e, portanto, eu não entendo que deva ser tipificada em 2 artigos distintos e, portanto, condeno a agremiação do Noroeste ao artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, com uma multa de R$ 900. Já em relação ao Gandula, utilizo-me também da presunção de veracidade relativa da súmula e o condeno como imposto no artigo 258A e, apesar da sua primariedade, eu não converto em advertência por entender que é uma conduta séria, né, que pode causar muitos problemas, você provocar uma torcida inteira, né? A gente sabe que muitas vezes isso pode, né, causar problema enorme para diversas pessoas, né? Enfim, rixas e tal. Então, eu condeno na pena mínima em 15 dias. 5 votos. Obrigado, relator. Então, o relator propôs a aplicação apenas de infração ao 206, que teve entrada efetiva, é isso? Não viu. E uma multa de R$ 900 para a tabela para o mínimo. E aplica em relação ao senhor Glauco uma pena de quantos dias? 15 dias. Sim. Não, foi a André Salsinho. Perdão, 1 minuto, porém com resistência específica, portanto, R$ 1.800. Citamos a aplicação do 183, uma infração sobre a outra ou não é o caso? Só virar Então, como voto, doutor Wester. Obrigado, senhor presidente. Parabéns no entanto, com relação à agremiação do Brasil, eu vou seguir integralmente com relação ao Gandula, no entanto, com relação à agremiação do Oeste, eu vou repetir que, conforme consta em súmula, o atraso aproveitado no mandante, não previsto na partida. Então, aqui eu não entendo que seja 406. A agremiação ela está absorvida. Como houve também dentro do segundo avião do suplemento do regulamento, aí sim eu entendo como configurado o atraso, tanto no mandante do meio, e pelo discutido também por preferência específica, aplicando a nossa tabela no tribunal, a minha condenação é de R$ 800, pela minha incidência, R$ 1.600. Eu não havia bom interessante. Então, doutor Wester, a divergência parcial mantém a solução em relação ao Gandula, para o lançamento de 15 dias, mas divergindo em relação à aplicação pelo atraso. Presidente, eu retifico meu voto, porque ou nós aplicamos o 183, ou absolvemos no 206 e condenamos no
No 9.1, então, portanto, eu retiro o meu voto da forma que foi feita pelo Então, o relator vai expor, na verdade, o afastamento 206 de aplicação do 9.1, minuto aplicando, assim, a reincidência de R$1.800, ok? Falou final é o mesmo, só uma questão técnica e clarificação. Como vota a doutora Ricardo Stella? Voto relator agora. Obrigado, doutor Breno, vota. Presidente, eu cumprimento novamente os novos pares pelo grande voto, porque esse seria um detalhe que me escaparia no primeiro momento. Então, até por atipicidade do artigo 106, porque não houve atraso no início da partida, me parece que pela atipicidade do artigo seria um 9.1. Então, como a reincidência específica, seria isso. Então, eu quero cumprimentar o doutor Tucuba, o doutor Weber, porque esse detalhe aqui eu faço. Quando você salva, esse detalhe me escapava no primeiro momento. Então, apenas gostaria que acompanhe integralmente. É só um ajuste aqui, na verdade, eu falei 1.800, considerando 900, mas 900 seria a tabela do 206. É 800, então teremos 1.600. Então, ok, vamos lá. Eu também acompanho integralmente, né, com as observações realizadas aqui. Eu também acompanho para observar o seu voto, agradeço a colaboração do Dr. Wesley nas instituições, o Dr. Academicamente de valores, e fica assim definido. Então, a agremiação do Noroeste, por infração a 191, recebe uma multa de R$1.600. E o senhor Glauco, o mesmo, o Lula, fica ele aplicado uma sanção de 15 dias de detenção. Passa então agora para o próximo caso, que é o item 6 de pauta, processo 58 de 2025, relatoria também do Dr. Wesley, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo número 58 de 2025. Jogo em processação esportiva Safira e Sociedade Esportiva Matonense. Pelo Paulo Tatuá, realizado em dia 29 de janeiro de 2025. A outra Procuradoria apresentou denúncia em desfavor da agremiação matonense, por intuito do artigo 36 do CBJD, pois, segundo a Procuradoria, teria dado atraso a 2 minutos no reinício da partida. A certidão de resistência no caso da denúncia específica e sem relevante, presidente. Obrigado. O presidente, bom, procuração da manifestação da Procuradoria. Obrigada, presidente. A Procuradoria Salim dos Seres Viventes. Obrigado, Carlos. Tem um defeito espírito, doutor Bernardo, para o Faria licença com a escrita. doutor Bernardo não veio à toa. Fazer dias aos honorários. Mas sendo muito sucinto também, até porque é um caso muito semelhante com o que acabou de ser julgado. Aqui trata-se de um evidente atraso no horário estabelecido para acesso ao campo, mas sem efetivo atraso para início da partida, aplicação da súmula 1 de 2014 do STJD, de modo que seja aplicado ao caso do artigo 191 e não 206. Obrigado. Muito obrigado. Claro, está com o relator. Obrigado, senhor presidente. Parabéns ao doutor Bernardo pela brilhante apresentação dos fatos do presente caso. E eu me lembrei aqui mesmo. No entanto, eu não posso ser diferente da proposta, porque, a meu ver, a denúncia é feita apenas do artigo 36. E não há atraso previsto da partida. Não foram destacados no atraso da apresentação. A solução seria a mesma houvesse a denúncia colocada no artigo 91. No caso, como não há denúncia de ação do artigo 91, eu voto pela absolvição da agremiação. Não voto, presidente. O relator, então, opta pela absolvição, tendo em vista a não necessidade de classificação do defeito do nosso Presidente, eu não vou classificar a conduta porque não vai dar. Peço até desculpa do meu irmão, não vou. Então, vou condenar o artigo 91 pelos 2 minutos de atraso. Aqui nós estamos falando de sapatos, segundo a nossa tabela, R$15 por minuto. Tendo em vista a reincidência. 1.000, 2.000. Então, sobre a reincidência, tem a reincidência do 91, então, seriam R$2.000. Presidente. Muito obrigado pelo Wesley, também tem pessoal bom que a gente vai ajustando aqui e chega lá. Então, o Wesley propõe uma sanção. Achando essa classificação R$1.000 por minuto e considerando a reincidência específica da agremiação, aplicação de uma sanção de R$2.000. Como o doutor Ricardo Serra. Com relator, presidente.
Doutor Ricardo Biruba. Doutor Breno. Presidente, cumprimento o relator pelo brilhante voto e uso aqui mencionar que quase se iniciou uma discussão sobre a calculação da denúncia no presente caso. Mas como a solução adotada foi, me parece, a mais adequada, eu me curvei esse entendimento e acompanho integralmente. Relator Breno, então, finalidade do documento, o voto do relator. Isso é captado Uma uma observação que tivemos no prazo recente, que havia diferença entre minutos tanto do atraso quanto do excesso de classificação da campeonaria foi muito maior. Como não é o caso, a nossa solução é melhor. Mas eu agradeço Sua Excelência propondo uma solução mais compatível ao caso. Então, fica aplicada uma sanção de R$2.000 a agremiação por infração a 191. Passo ao 7 processo da pauta, processo 59/2025, relator do doutor Ricardo Silva, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Partida Campeonato Paulista A4 profissional, equipe do Conselho contra a equipe do Barretos. Partida realizada no dia 29 de janeiro de 2025. A denúncia que o atleta Nicolas Ferreira Castro, após ser advertido anteriormente por impedir um ataque promissor, atingir com o braço no rosto do seu adversário, número 8, o senhor Jean Miller Guimarães Gomes, de forma temerária, quando o jogo estava paralisado e, portanto, denunciado o intruso no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Consta também da denúncia que a equipe do VOCEM, conforme consignado no relatório do diretor do jogo, foi constatada que as placas de publicidade estavam em desacordo com o mapa da competição e, portanto, foi denunciada como incurso no artigo 191, inciso 3 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva. A denúncia acompanha o link para o vídeo em relação ao atleta. E o atleta é primário e a equipe do VOCEM não há reincidência. Antecedentes, mas não reincidência. É esse relatório, senhor presidente. Obrigado, relator. Tem um vídeo para ser seguido, né? Esse não é unidade. 53 e 4. Certo, então, seguros, né? Para passar os recursos. Ah, tá. Você não está entendendo. Aí. Isso passa, inclusive, câmera lenta. Temos. Então, a doutora Carolina pode falar. Obrigada, presidente. Acerca do atleta denunciado, né, em razão da presunção veracidade da sua mãe, e o vídeo apresentado, a Procuradoria segue nos serviços da denúncia
E acerca da agremiação docente, eu gostaria apenas de enfatizar a questão que às vezes pode soar menos uma gravidade assim, inferior à questão aqui das placas de publicidade, mas a gente tem que levar em consideração que tem um regulamento a ser seguido com o mapa, que a federação ela tem um contrato de patrocínio a serem observados, e isso podem ser já em questionamentos, aplicação de multas. Então, por isso, a Procuradoria pede que aqui a condenação seja a rigor, até para que seja demonstrado a clube para outros clubes a necessidade de se prestar atenção nesses pontos. Obrigada. Eu agradeço a ministra da Procuradoria. Passo a palavra para o plenário pela defesa. Muito obrigado, presidente. Dando início à defesa, primeiro em relação ao atleta. O vídeo é claro, de fato, há um braço em direção ao atleta que está atrás, mas nós precisamos ter cautela para analisar esse lance para dizer se há ou não infração disciplinar nisso. Por quê? O atleta denunciado, ele toma a frente do seu atleta adversário. Ele é mais ele finta, na verdade. O atleta adversário vem para dar o bote nele, ele consegue fintar, e ele estava na iminência ali de seguir um belo contra-ataque, eu diria. Nesse momento, ele é agarrado pelas duas mãos, com as duas mãos do adversário, por trás. Ele chega a se equilibrar. No vídeo a gente pode ver que teve um momento que ele chega a fazer assim. E na hora que ele levanta de volta, é onde sobra o braço. Por que eu destaco isso? Porque não me parece justo nós punirmos o atleta que estava realizando ali movimentos para se desvencilhar de um puxão injusto que estava recebendo. Não foi um braço onde ele sabia que o adversário estava ali na altura e ele ia fazer isso para acertar propositalmente. No lance, nós podemos ver que o movimento não é de agressão, e sim de se desvencilhar. Obviamente, pelo contato que ambos estavam ali, isso acaba atingindo o adversário, e ato faltoso, falta no lance foi, mas não é, ressalto o entendimento que tenho convicto em relação a isso, não é porque houve ali uma falta no lance e até mesmo a expulsão do atleta, que há uma infração disciplinar nisso, tanto que a expulsão decorre do segundo cartão amarelo. Eu estou dizendo que não foi falta ali? Não, foi, mas não uma infração disciplinar. É um lance de jogo onde o atleta estava justamente sendo reprimido de dar o contra-ataque e ele achou uma maneira de se inspirar que acaba, de fato, numa imprudência, vamos dizer assim, atingindo seu adversário. Mas ele já foi punido. Ele foi expulso da partida com suspensão automática para a próxima partida. A regra do jogo já causa esse ciclo punitivo, de modo que não há gravidade suficiente para nós, como órgão vigilante, e nós operamos nessa punição. Por isso que a defesa em relação ao atleta pede que ele seja absolvido, por entender que é um lance de jogo, e que na verdade ele estava sendo ali injustamente reprimido de jogar. E pede por isso a absolvição. Não sendo este entendimento dos autores, seria desclassificado por 250 por entender que a aplicação trataria de uma hostilidade por sobreabraço melhor do que uma agressão ou qualquer jogada violenta nesse sentido. Então, seria desclassificado por 250 casos os autores não entendam pela absolvição do atleta, ainda revertido em advertência. Quais elementos? O atleta não tem ficha, ele não tem antecedentes, e também a expulsão que eu consumo do cartão amarelo de Avenópolis uma baixa gravidade, o atleta segue o jogo normalmente, não há nenhum prejuízo ao atleta adversário ou à partida. Em relação à denúncia feita em favor da agremiação, pela irregularidade que foi constatada nas placas de publicidade, de fato, existe um regulamento a ser seguido e isso precisa ser observado justamente em relação aos critérios que a procuradora trouxe para a gente, de que existem ali muita coisa em jogo, não é só uma placa de publicidade. Só que, com todo o respeito que eu perguntei para a doutora, eu entendo que esse prejuízo, para que nós possamos analisar ele, precisa ser trazido no processo. E nós não temos no processo qualquer elemento que demonstre que o ato gerou um prejuízo para a partida, para o próprio clube, para a federação, para quem seja. Nós não temos notícia de prejuízo no processo. Isso exime a responsabilidade? Não. Por quê? Porque a infração ela é caracterizada pelo ato. O ato foi irregularidade na placa. De fato, não há elemento para diferenciar, para definir esse entendimento.
mas há elementos suficientes no processo para a gente entender que não houve gravidade. E com isso, o artigo 191 do CBJD permite que seja revertida a punição pecuniária em advertência. Ressalto que a agremiação ela não é reincidente específica e, por isso, mais um elemento que justificaria a conversão da punição em advertência. Essa é a defesa. Muito obrigado. Obrigado, doutor Bernardo. Passo a palavra ao professor. Obrigado, senhor presidente. Parabéns ao doutor Bernardo pela defesa sempre dedicada, né, ao seu posicionamento. E passo ao meu voto. Em relação ao atleta Nicolas Ferreira de Castro, eu acredito sim que não houve a jogada violenta, realmente estava tentando se desvencilhar do lance. Inclusive, o árbitro foi, na sequência, o árbitro apitou e então o lance estava parado, só que ele estava em continuidade, ele estava tentando se desvencilhar. Eu entendo, sim, pela desclassificação do artigo 250 e, em razão da primariedade do atleta, a conversão de uma partida em advertência. Já em relação à premiação, como bem disse a doutora Carolina, nós realmente temos que ter atenção em relação a isso, porque efetivamente esses prejuízos podem voltar contra a própria federação em relação à organização, como é, por exemplo, o uso das bolas que tem contrato com a federação. Então, essa parte da publicidade, no meu modo de ver, deve sim ser respeitada e, portanto, eu condeno a premiação do artigo 191, inciso 3, em razão da não reincidência específica, a multa fica em R$500 de apoio do pagamento. Não posso, presidente. Obrigado, doutor Ricardo. Só uma dúvida aqui. O senhor fala que converte em advertência, né? A sanção. Converte ou aplica a sanção de advertência? Só que em relação à conversão, na verdade, ela seria com benefício. Não, pessoal, vocês. Para que você não pode permitir. Então, o senhor é só na diferença de direto ou convertido. Então, aplica a modalidade convertida em advertência. Então, o relator propõe, em relação ao senhor Nicolas Ferreira, desclassificação do 254 do 250 e aplica a sua conversão de uma partida em advertência. Em relação à agremiação, você não fala isso. Eu falo Aplica uma multa de R$500 são a 196 como voto do doutor Ricardo Serra. Parabenizando tanto a Procuradoria como a defesa, integralmente com o relator. Com o voto do doutor Wesley. O presidente está dando aqui de voto do relator, também a solução do problema, né, mais uma vez, e a compra integralmente estou destacando aqui com relação à pressa, não há realmente nenhum momento a gente revelava, mas no momento que faz parte do ponto, por isso a solução não para o mais rápido. Não compra integralmente. Com o voto do doutor Breno. Presidente, cumprimento novamente a doutora Carolina e o doutor Bernardo pelo enriquecimento de debate, porque é sempre importante que essa comissão estar em constante desenvolvimento da reflexão da comissão. E também não posso deixar de cumprimentar o relator pelo direito de prova, mas eu tenho a audácia de ver parcialmente. E digo por quê, simplesmente. Em relação à premiação posse, eu acompanho integralmente, não usando reincidência específica, que isso me parece adequado às medidas da pena. Por sua vez, em relação à Nicolas Ferreira Castro, me parece adequada, de fato, a desclassificação do artigo 254, ela primeiro para o artigo 250 do CBJD, mas conforme já venho me debruçando sobre esse assunto, trata-se de um segundo cartão amarelo, a sanção de suspensão de uma partida me parece como adequada. Nesse caso específico, não converter de advertência, por enquanto não tenha um atleta atingido necessitar de atendimento médico e tenha permanecido na partida. Estamos falando de uma partida que tem entre Paulista, 4 e atletas profissionais, e que devemos ter um pouco mais de cuidado em relação a isso. Aqui, de fato, me parece que a própria suspensão automática de decorrência da expulsão seria apta ou não, mas é um tipo de conduta que precisa ser proibida e me parece que a sanção
mais adequada, no caso concreto, considerando se está no plano profissional, é a suspensão de uma partida. Então, nesse sentido, Sr. Presidente, peço todas as vezes possíveis para aplicar a sanção de suspensão de uma partida e não de advertência. Não voto. Muito obrigado, Pedro. Cumprimento a todos. Eu também acompanho a multa de R$500 na tramitação de 191, pela agressão do imposto, 100. E peço bem ao relator para ter a divergência em relação à sanção aplicada ao Sr. Nicolas. Também acompanhando a classificação do 254/50, mas enfim, entendendo por se tratar de um tratado profissional, com entendimento que já tinha uma composição anterior dessa comissão, aplicar uma partida de suspensão. Então, por maioria de votos, fica aplicada uma partida de suspensão, aliás, advertência ao Sr. Nicolas Ferreira e uma sanção de R$500 da agremiação do voto. E assim concluímos mais uma sessão da primeira comissão. Agradeço a todos pela participação, pelo empenho, pela prioridade e tenham todos uma ótima semana. A próxima tem sessão? Não, né? Esse pleno? Então não temos sessão na próxima segunda, até a próxima sessão será daqui a 2 semanas. Muito obrigado a todos. Declaro encerrada a presente sessão.